Mano do céu, eu finalmente terminei de ler Monster e ai, velho, que história maravilhosa, mano. É sério, é sério, é sério, mano. Monster é muito além, mano. Muito além, muito além, muito além. É que existe One Piece, né, mano? A gente tá falando de um mundo que existe One Piece. Sou fanboy mesmo, enfim. Tamo junto, meus nakamas. Mas, cara, eu ouço dizer que talvez o melhor mangá que eu já li na vida, cara. Monster é muito bom, cara. Tem realmente personagens secundários muito fortes, todos são muito bem desenvolvidos. Cara, o que o Dr. Tenma tem de desenvolvimento em 5 capítulos iniciais de mangá, em muitas outras histórias, o personagem não tem em 400, cara. É muito bom, muito bom. E tem conceitos filosóficos nessa história, a torto e a rodo, viu, mano? Tem demais, tem demais. E eu quero falar um pouco sobre eles. Na verdade, sobre dois autores, sobretudo, que estão fortemente presentes em toda a história: Nietzsche e Kant. Kant é o autor da moral. Realmente ele é um grande moralista. Pra ele, enfim, a moral é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Tanto é que ele diz: cara, tem duas coisas que me fascinam de verdade: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. E Nietzsche, por outro lado, é o cara da filosofia do martelo. Ele vem e vai quebrar a moral. E esses dois caras estão fortemente presentes em Monster. Em quem que vocês acham que tá cada um? Johan e Dr. Tenma. Quem que você acha que é qual? Não, não é o que você tá pensando. É invertido. É sério, mano. Vocês já vão ver que louco. A filosofia de Nietzsche tá muito forte presente na vida do Tenma, comprovada lá. E a filosofia de Kant, o moralista, tá presente justamente no Johan. E é isso que eu quero debater aqui nesse vídeo, mano, sobre essa história maravilhosa. Então, mano, vamos viajar, vamos entender agora sobre moral, a importância do Estado, enfim, os Paranauê muito louco. Enfim, fica nesse vídeo, vai, vamos falar. Vem, editor, que seu joga a vinheta. Não entre em pânico, eu voltei. Meus caros, Christian Jeff na área mais uma vez com vocês para fazer mais uma análise filosófica, dessa vez sobre essa história maravilhosa que é Monster, cara. A história que tem aí presente, né, Kant e Nietzsche, como eu disse no começo. Bem, cara, no princípio da história, de fato, o Dr. Tenma é um personagem kantiano. Por quê? Kant tem uma das ideias, assim, centrais, né, dentro da obra dele, uma das ideias mais interessantes também, que é o chamado imperativo categórico. O que é isso? O imperativo categórico é essa frase: age como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Cara, que loucura que Kant quis dizer com isso, ó. Pensa comigo. Pra ele, basicamente, segundo essa frase, antes de fazer qualquer coisa, você deveria parar e pensar: cara, se absolutamente todo mundo, no mundo inteiro, tivesse vivendo o que eu tô vivendo exatamente agora, se essas pessoas agissem da forma que eu vou agir agora, seria bom? Se sim, faz. Se não, não faz. Você deveria pensar realmente que tudo que você vai fazer vai se tornar uma lei universal. E você deveria usar a sua razão pra pensar isso. Então, antes de fazer qualquer ação, né, a gente deveria pensar: cara, o que eu vou fazer agora vai virar uma lei universal. Eu gostaria de fato que todo mundo nessa situação fizesse isso? Se não, cara, não faz, simplesmente não faz, cara. Porque não faria sentido, né, só você, Alecrim Dourado, fugir dessa ideia. Não. Além de tudo, né, o imperativo categórico também fala pra gente sempre usar a humanidade como fim em si mesma, jamais, never, nunca como meio. A humanidade nunca pode ser meio para nada. E o Dr. Tenma faz isso desde o começo da história. Ele preserva, assim, a humanidade, cara, daquele jovenzinho que chega pra ele, aquele jovenzinho bonitinho, fofinho, com uma bala dentro da cabeça. Ninguém mais, ninguém menos do que Johan, o nosso monstro. Enfim, e aí, né, ele depois se torna aquele serial killer e Dr. Tenma fala: caraca, mano, olha o que eu fiz, eu dei vida pro monstro, então a minha missão agora é o quê? Matar o monstro. E Dr. Tenma se muda realmente. Antes ele, que era o cara que só defendia, só salvava as vidas, agora vai lutar contra uma vida, vai tentar matar uma vida, e não qualquer vida, a vida de um monstro. Guarda isso que é muito interessante, que a gente vai voltar lá no final do vídeo.
E aí entra Nietzsche, cara. Por quê? Nietzsche dizia: quem deve enfrentar monstros deve permanecer atento para não se tornar também um monstro. Se olhares demasiado tempo dentro de um abismo, o abismo acabará por olhar dentro de ti. E isso acontece com o tema. Ele olha muito pro abismo, e o abismo é um monstro. E ele tá perseguindo, tá tanto indo atrás do monstro que com o tempo ele também passa a se tornar um monstro. É, cara. Ele vai se mudando. E é interessante isso porque Nietzsche vai criticar justamente as pessoas que são extremamente moralistas, estão muito ligadas às leis morais, cara. E ele fala, cara, vocês estão tão perseguindo tanto, que não tá se encaixando com a sua moral, que olha só, você tá se tornando um monstro também. Você tá tentando caçar monstros, mas você não tá percebendo que o monstro tá sendo você. E isso começa a acontecer com o Dr. Tema, cara, porque ele de fato vai chegar numa hora da história até cometer crimes. Ele foge de uma cadeia, cara. Ele é condenado, né? Ele ali, enfim, ele depois teoricamente seria inocentado, mas ele tinha sido preso. E fugir de uma prisão, no segundo o direito brasileiro, né? Enfim, ela tá na Alemanha, mas muito do direito penal vem do direito alemão. Na verdade, basicamente todo o direito penal vem do direito alemão. Ele deve ter se inspirado, deve ser alguma coisa parecida também. Fugir de uma prisão ou ajudar alguém a fugir é um crime. E até ali, ele teoricamente era inocente. Mas nesse momento da história, quando o Dr. Tema foge da prisão, ele de fato se torna assim um criminoso, cara. Ele que era o cara que só salvava vidas, um médico bonzinho, agora comete até crimes. Por quê? Porque ele olhou muito pro abismo. Ele tá perseguindo tanto monstro que ele tá se tornando um monstro também. Ele mesmo já acha que ele é capaz até de tirar a vida de alguém. Ele fica parando às vezes pra pensar, cara, quem sou eu agora? O que eu tenho feito? Ele com o tempo passa a não se reconhecer. Ele com o tempo vai perdendo um pouco da sua humanidade também. Isso é muito interessante nessa história, cara, porque é lógico que é viagem, né, mas é realista, cara, é realista, sabe? Não traz uma visão assim superficial dos personagens, da vida humana, não. Por quê? Já diria o grande pensador Shrek: nós somos como cebolas, ogros são cebolas e humanos também são cebolas, porque temos camadas. A vida não é tanto branco no preto, não. É um pouco mais cinza e às vezes colorido. Tem muito mais coisa. E aí, Dr. Tema continua sendo bom, cara. Olha o que ele faz lá com a antiga noiva dele, cara. Cara, olha como que ele é maravilhoso. Ela faz de tudo de ruim pra ele. Mas ali no final da história também, quando ele pode salvar ela, ele fala, ó, vaza daqui, eu não quero você aqui, eu não quero que você sofra isso, você já sofreu demais. Olha só, depois de tudo que aquela mulher fez ele sofrer, ele mesmo assim quer ajudar ela. O Dr. Tema é de fato uma pessoa boa, mas já até cometeu crimes. E ele já tá se achando até capaz de matar alguém, caso seja necessário. Ele quer de verdade matar o monstro. E aí a gente vê claramente, né, a ideia nietzschiana dentro do tema, mas também tá em certo sentido dentro do Johann. Mas não algo que o Nietzsche apoia, pelo contrário, algo que o Nietzsche é contra. De fato, o Johann não é um personagem nietzschiano, não, pelo contrário, seria alguém que talvez Nietzsche iria repudiar. Por quê? Johann é niilista, mas essa palavra é interessante a gente entender, né, porque enfim, todo mundo usa ela pra reduzir a Nietzsche, né, tal, tentar explicar, mas poucas pessoas entendem de fato o que significa ser niilista. É que, estudando as obras de Nietzsche, né, alguns pensadores vão sistematizar depois alguns tipos de niilismo. E pra Nietzsche, primeiro de tudo, sabe quem eram os verdadeiros niilistas, né? Já que a palavra niilista é de negação, aquele que nega tudo, são os cristãos. Eles são de fato os niilistas pra Nietzsche. Por quê? Porque eles negam a vida presente em busca de uma vida futura. Isso é o chamado, né, de niilismo negativo, que vai mudar depois, quando a gente entra na modernidade. Por quê? Aí, né, a gente vai colocar a razão como centro de tudo. Mas aí a gente vai cair em outro niilismo. Sabe qual é o niilismo?
niilismo racional, de fato. A gente antes estava negando só o mundo presente, né, enfim, pelo mundo futuro. Agora a gente vai negar outras coisas em prol da razão. A razão toma o centro. E Johan tá vivendo isso. E isso não é legal, não é legal de fato pra Nietzsche. Ele é contra isso, né, o que ele vai propor depois, é o que eu vou explicar já já, que é um niilismo ativo, que é um niilismo diferente. Mas não, Johan tá vivendo esse niilismo reativo, né, por quê? Ele tem uma ideia, e ele tá disposto até no fim da história morrer pela ideia dele, caso seja necessário. Ele tá disposto de fato a perder a vida dele por aquela ideia, né? Ele fica falando mais uma vez pro tema, ó, me mata, me mata, me mata. Ele tem aquela ideia do suicídio perfeito dele, né? Ele quer de fato morrer ali pra provar sua ideia, né? E Tema fica lá todo receoso naquela situação, tipo, porque ele para e pensa, cara, se eu matar ele agora, a ideia dele vai estar certa, ele vai vencer, cara, olha só, e ele não consegue de fato só viver o agora, não, Johan projetou toda uma vida, toda uma história baseado em vender uma ideia, em fazer uma ideia dar certo. Isso me lembra muito uma história em quadrinhos famosíssima, chamada A Piada Mortal, né, do Coringa e do Batman. O Coringa tem uma ideia que qualquer pessoa pode de fato se tornar um criminoso, pode se tornar de fato um louco também. Para isso é necessário ter apenas um dia ruim. E ele faz o Batman ter um dia horrível. E aí, enfim, ele no final da história, né, ele tá dando risada. E a risada dele é silenciada. Sabe com o quê? Com sua morte. Na primeira vez que eu li A Piada Mortal, eu achei assim, nossa, olha lá, o Coringa perdeu, né? O Batman ganhou. Só que eu não tinha entendido. No final é o contrário. O Coringa ganhou, o Batman perdeu. Porque na primeira vez que eu li a história, né, eu falei, caraca, olha só, o Coringa tava errado, né? Olha só, o Batman ganhou. Só que eu não tinha entendido direito. Na verdade, o Coringa consegue provar essa ideia e o Batman perde. No momento que a risada cessa, ela cessou porque ele foi morto pelo Batman. O Batman, o herói ali, acaba matando de fato ali o seu arqui-inimigo. E Coringa tá disposto a de fato dar sua vida ali em prol da sua piada mortal. Ele vai conseguir fazer a sua piada mortal ter efeito. Não vai ser uma piada que vai fazer dar risada, não. Vai ser uma piada que vai silenciar as risadas. Ele prova ali com a sua vida e sua morte a teoria dele, que basta a pessoa ter um dia ruim pra se tornar também um grande criminoso. E é isso também que o Johan tá tentando fazer. Ele tá tentando fazer ali o tema, aquela pessoa que era boa se desgovernar através de um tiro que ele levaria na sua própria cabeça. Esse é o suicídio perfeito dele. E pra Nietzsche isso é loucura. Não. Pra Nietzsche isso não deveria acontecer. Por quê? Porque Nietzsche vai propor, né, que, cara, a gente não deve ficar nem negando a presente vida, como faziam esses primeiros niilistas, nem como faziam os segundos, né, que é racionalizar tudo, né? Nietzsche tem uma alegoria até interessante, né? Ele fala dos deuses gregos, Apolo e Dionísio. Pra ele, né, desde da filosofia grega, aqueles três criminosos, Sócrates, Platão e Aristóteles, fizeram algo horrível conosco. Sabe o quê? Eles mataram o Dionísio que é em nós. Como assim? Apolo era o deus da razão, Dionísio, o deus da festividade, o deus Baco do vinho. E pra ele, essa é a filosofia que nasce. Quando a filosofia nasce, ela mata a parte que tem em nós de Dionísio e dá valor extremo à parte racional, à parte de Apolo. E isso foi graças à filosofia. E, enfim, outros pensadores vão vir nessa ideia, né? Até os modernos mesmo, né? Tipo Hegel, pensam numa filosofia da história, que a história é racional, que ela tá caminhando por um fim, que a cada era que passa a gente fica mais livre, enfim, que a história tem um sentido. Pra Nietzsche, cara, não é nada disso, cara. Nós devemos, pelo contrário, nós devemos ter um amor fati. O que é isso, amor fati? Amor ao fato, amor à realidade, amor ao... O que acontecer, cara, de fato, o que acontecer, aconteceu e é isso, cara. Você deve aceitar o seu destino, seja lá qual for. Você deve aceitar as coisas, sejam lá qual elas forem. Por quê? Ele vai nos propor a ideia do eterno retorno, né? Como que seria isso? Você deveria pensar, cara, se depois que eu morresse, já que não tem uma eternidade, eu vou pensar então a eternidade aqui. Se depois que eu morresse,
eu renascesse na mesma família, na mesma era, na mesma cidade, enfim, no mesmo tudo, e sua vida se repetisse, e depois você morresse e isso acontecesse de novo, sua vida se repetisse inúmeras, infinitas vezes, você gostaria? Você gostaria de viver a mesma vida que você está tendo agora? Se a resposta for não, pra Nietzsche você tá fazendo tudo errado. Porque você não tá vivendo a melhor vida possível. Você deve, pra Nietzsche, viver uma vida que valha a pena ser vivida de novo. E quem conseguiria fazer isso? Übermensch, o super-homem, o além-homem. Por isso Nietzsche fala que o homem é algo pra ser superado. A gente não deve parar só nessa realidade aqui, não. Mas a gente não deve pensar nem numa história racional, nem, enfim, num além-vida. A gente deve viver melhor o aqui e agora. Esse que é o niilismo ativo, o que consegue negar essas outras coisas pra quê? Pra viver agora. E não é isso que o Johann faz, pelo contrário, ele seria um inimigo do Nietzsche. Ele de fato tem um ideal e tá disposto a morrer, dar sua vida pelo seu ideal. Johann não apenas é contra Nietzsche, mas ele também comprova uma ideia de Kant. Ele comprova a ideia que Kant tem sobre direito. Por quê? Pro Kant, o direito é nada mais, nada menos do que limitação de arbítrios. Como assim? Sabe aquela história? O meu direito termina onde seu começa? Pronto, basicamente isso é a definição de direito pra Kant. Por quê? Kant vai mais ou menos daquela ideia do pacto social, né? Você deve lembrar, tal, que tem uns filósofos que eles falaram que em determinada época, né, ou em um momento hipotético, as pessoas fizeram um pacto social, pararam de viver na liberdade, né, da natureza, cada um por si, para virem para a sociedade, para vivermos todos juntos em sociedade. E isso, nesse momento hipotético, isso é o pacto, né? A gente perdeu, né, essa liberdade aí que a gente tinha lá fora, quando a gente vivia na natureza, pra gente viver em sociedade. Então pro Kant, basicamente é aqui, ó, dentro do meu arbítrio, dentro do meu cantinho, eu sou livre. Onde vai acabar minha liberdade? Quando justamente começar a sua. Então por isso, direito pra Kant é limitação de arbítrios. E isso é bom, cara, a gente vai perder um pouco da nossa liberdade, mas a gente não vai ter que viver com medo constante. Por isso Kant inclusive vai escrever A Paz Perpétua, né, um livro que vai servir de base pra criar a Liga das Nações, a ONU, direito internacional, enfim, livro fininho, difícil, eu considero ele difícil, mas enfim, é maravilhoso, extremamente importante pra história. Kant vai propor a paz perpétua, vai propor algumas ideias de como a gente poderia diminuir o medo entre os povos, como que a gente conseguiria viver como uma liga de nações, né? E isso também deve acontecer em certo sentido dentro da sociedade, né? A gente é uma liga de liberdades, né? Enfim, de arbítrios limitados. Então eu escolhi viver na sociedade porque lá fora, na natureza, se por si, eu viveria em estado de medo constante. Eu sempre teria medo do que poderia vir. Então eu acho melhor perder um pouco da minha liberdade para conseguir viver em paz. E isso é provado através do suicídio perfeito também do Johann. Por quê? Ele cria uma sociedade ali sem direito no fim. Aquela cidade tá indo à loucura. É uma cidade ali que não tem direito mesmo. É cada um si por si, todo mundo se matando. Ninguém sabe por que tá se matando, mas vamos lá, vamos matar e morrer se necessário. Por quê? Não sei, só vamos. Ele cria de fato ali uma sociedade sem o direito. E a gente consegue ver como que aquela sociedade ali sem direito fica um caos. É um caos mesmo a sociedade sem direito, né? Porque não foi sem querer, eu tô até com a camisa da minha faculdade aqui, né? E aqui tá escrito ibi societas ibi jus, onde a sociedade há direito, há justiça. É necessário, onde tem uma sociedade, ter justiça, ter direito. Senão vira aquela loucura, aquela matança, cada um por si, que acontece no final do Monster, através da ideologia do Johann, né, em que enfim tem umas ideias ali neonazistas, neofascistas, de fato, isso é evidente, tem uma ideia de totalitarismo ali, né, agindo, enfim, e como o fascismo mesmo, né, a ideia, o nome mesmo de fascismo veio de feixe, né, porque um gravetinho só eu quebro fácil, se eu junto 2, 3, 4, eu junto vários e faço um feixe com eles, é difícil de quebrar, aí daí vem feixe, né, feixe fascismo, e ele tá criando ali de fato uma sociedade mais ou menos assim, e ele queria escalonar, né? E olha só como que ele nega de fato Nietzsche e justifica Kant. Ele tá disposto ali a não só viver o agora, mas dar a sua vida em prol da sua ideia. O que acontece é que não dá certo.
Sabe por quê? Porque o Dr. Tema conseguiu fazer o que ele queria. Lembra o que eu falei lá no começo do vídeo? Que é a meta do Dr. Tema? Matar um monstro. A meta do Dr. Tema nunca foi... Nunca foi matar o Johan. Olha agora, você vai pirar. Ele nunca quis matar o Johan. Não. Essa não era a missão do Dr. Tema. Não era matar o Johan. Era matar o quê? O monstro. O monstro, cara. A ideia do monstro. A luta, na verdade, ali do Dr. Tema era uma luta filosófica, era uma luta de ideias. Por quê? Porque o monstro não era o Johan, o monstro era uma ideia, cara. Porque não nasceu com o Johan. O Johan acabou se tornando monstro. Antes o monstro era quem? Era a Nina, a irmã dele. Ele realmente só passou ali o cargo de monstro. Que também não nasceu nela, né? Antes foi o Franz Bonarpa, foi o orfanato, que teve antecedente, cara. E o Johan também conseguiria passar essa ideia adiante. Ele, de fato, cria um monstrinho lá, que é aquele menininho, né? Que também é salvo pelo... que cria do Dr. Tema, né? Aquele menininho lá que quer se jogar em cima do prédio. Ele consegue realmente passar a ideia do monstro adiante. Mas o Dr. Tema, ao não atirar, e ele, junto com a Nina, a perdoarem Johan, fazem o quê? Matam o monstro. Matam a ideia do monstro sem nome, através do amor e do perdão. Olha que maravilhoso, olha que lindo isso, cara. Ah, esse mangá é genial. O monstro foi morto com bondade. Desculpa, Nietzsche. Você escreveu uns livros bem doido. Você foi muito importante pra história do pensamento, com toda a sua contestação. É interessante, é difícil ler você. Mas uma sociedade sem valores não dá certo. A gente precisa de valores pra nos guiar, né? Tem um autor chamado Chesterton, que ele tem uma historinha ali bem interessante, que ele fala, né, que de um parque de diversão que tinha um muro. E algumas pessoas não queriam se divertir ali dentro do parque, elas queriam ver o que tinha ali depois do muro, mesmo tudo ali dentro do parque sendo maravilhoso, mas aquele muro limitava a liberdade deles. O que eles faziam? Pulavam o muro. Sabe o que tinha do outro lado do muro? Um abismo, elas caíam e morriam. Olha só como que é interessante a gente ter sim certas limitações morais, ter certas limitações dadas pelo direito, né? Enfim, dentro do direito administrativo, por exemplo, a gente estuda o poder de polícia. Só o Estado tem esse poder, né? Max Weber dizia que o Estado é quem possui a legitimação, o uso legítimo da força, né? O Estado é o único que pode agir de maneira violenta, cara. É violento, sim, você perder parte da sua liberdade. Mas, olha que loucura, é uma sociedade sem nada disso, cara. Olha como que realmente o Monster nos dá essa ideia, que a bondade vale a pena, uma moral é necessária. Não tô falando que a gente não deve fazer críticas, não deve questionar, não, cara. Pelo contrário, eu sou professor de filosofia. Se tem uma coisa que eu sei fazer é questionar, e uma coisa que eu sei fazer pouco é dar resposta. Deixa pra vocês aí, cientistas, fazerem essas coisas, né? Que, enfim, minha área é filosofia, não é ciência. Mas, cara, é isso, cara. Ai, como que essa história é boa, Tá vendo essa pose aqui? Eu fiz muitas vezes ela quando tava lendo. Eu levantava e ia bater a cabeça na parede, dar uma pirueta, porque, ai, cara, Monster é perfeito. Se você tá vendo esse vídeo e não leu Monster, cara, tem essa experiência, cara, de perseguir junto com o Dr. Tema, um monstro, até a sua morte, cara. Que foi essa ideia, a perspectiva que eu tinha, sabe? Que eu tava junto com ele, ali correndo atrás do monstro. E eu tava junto lá, pá, vamos matar o Johan. Um momento que ele tava treinando ali os tiros, eu me sentia eu lá tirando. Ai. Monster é bom demais. E é isso, cara. Mano, esse vídeo deu trabalho pra fazer um pouco, sim. Porque eu queria fazer um vídeo perfeito sobre Monster. Eu queria, de fato,
fato fazer um vídeo perfeito sobre Monster, mano. Então, ai, velho. Obrigado por estar me assistindo aqui, porque eu tinha muita coisa pra falar e eu queria falar e precisava de gente pra me escutar. Você que tá me escutando, você é maravilhoso, viu? Maravilhosa também. Muito obrigado, cara. Deu muito trabalho fazer isso, cara, mas eu falei uns bagulho bonito aqui, né, que vale a pena ser compartilhado, ser levado adiante. Então, cara, manda esse vídeo, por favor mesmo, cara, pros seus amigos nerdola, mano. Os nerdola de verdade, né, gosta de Monster. Monster não é uma... Não tá já tanto assim no mainstream, né? Tá entre os nerdola. Nós aqui. Nerdola com muito orgulho e amor. Eu sou nerdola com muito orgulho, muito amor. Manda pros caras, mano. Dá um like aí pra fortalecer, cara. Vamos discutir aqui nos comentários também, mano. Essa história gera muito o que falar mesmo. Eu tenho um post lá que eu fiz logo quando eu acabei de ler ela lá no meu Instagram, vai lá dar uma olhada também. Cara, comenta outras coisas que você percebeu em Monster, comenta algumas coisas que você pensou assistindo esse vídeo. Eu quero te ler, enfim, leia os seus comentários aí também, vê o que a galera escreveu, cara. Vamos discutir, que é assim que se faz filosofia, né? Através do diálogo. E, mano, pra eventuais outras análises, tá ligado, né? Se inscreve aí no canal, na humildade mesmo. Nunca te pedi nada, mano. Ó, eu comecei a ler vagabond, hein? Eu vou demorar... Cara, eu tenho 2 empregos, faço 2 faculdades. Eu não tenho muito tempo. Eu vou demorar brincando, eu me conheço acho que 1 ano pra terminar de ler vagabond. Mas eu vou acabar um dia e vou fazer uma análise também, ó. Então se não quer perder, se inscreve aí no canal, mano. Todas as minhas outras redes sociais são @ChrisJeff. Eu produzo conteúdo nelas também. É bem legal. E é isso, cara. Eu tô até suando, cara. Ai, obrigado. Com certeza ele não vai ver esse vídeo, mas quem sabe, se vai que algum amigo dele vê, manda pro Enigma esse vídeo, porque eu conheci Monster graças à música dele, né, do Monster Sem Nome. Da face mais bela se esconde um rosto sem nome. Eu tô até sem voz. É isso, fui.